A Gisele falou assim: as sonecas são curtas. Bebê fica super irritado. Se ele acorda com 30 minutos, a próxima soneca eu devo adiantar o horário? Tem 5 meses e fica muito irritado durante o dia. Gente, assim, tem gente que fala assim, né? Tem gente que julga a gente, né? E fala assim: nossa, que bobagem, fica preocupando com soneca. Nossa, mas só a gente sabe como que muitas vezes, não são todos, né? Mas tem bebês que ficam muito irritados sem a soneca, né? Eles precisam daquele tempo de soneca. E se o bebê não faz a soneca, ele fica assim, num nível de irritação tremendo, né? Então, assim, tem bebês, por exemplo, que vão pra rua. Eu incentivo muito as mães a saírem, a terem vida social e ajudarem esse bebê a dormir na rua, no carrinho, por exemplo, né? Então, assim, porque ficar trancada dentro de casa por causa de rotina não é legal pro nosso emocional. Nem pra gente, nem pro bebê, eles também gostam de passear, né? Mas, assim, o bebê precisa da soneca. Só que tem bebê que a mãe pode tentar dar o colo, que ele não dorme na rua, ela pode colocar no carrinho, que ele não dorme, ela pode pôr no sling, no canguru, ela pode fazer o que ela quiser, que ele não dorme na rua. Então, assim, é uma família que muitas vezes até deixa de sair, porque se sair, a criança fica tão irritada na rua, tão chorosa, que eles perdem até o prazer de estar lá, né? Então a gente tem que sempre respeitar isso, né? Então o bebê que ele faz soneca curta, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar prolongar primeiro essa soneca, né? Por exemplo, o que é uma soneca curta? A literatura fala muito de 1h30. Eles adoram falar que soneca só é boa que se for 1h30. Mas eu não concordo com isso, sabe? Na verdade, se a gente pensar nos ciclos de sono, é importante que a criança durma pelo menos 40 minutos. Por quê? Porque ela, com 40 minutos, ela consegue passar por todas as fases do sono. Sono leve, sono profundo, né? E ela tende a acordar, depois de um sono REM, né? Ela tende a acordar melhor, mais descansada. Mas só que tem bebês que com 40 minutos de soneca acordam ótimos, felizes, prontos pra brincar. E tem bebês que se dormir 1 hora, tá pouco pra eles. Eles têm que dormir 1h30, entendeu? Então, é muito importante você observar o que funciona no seu bebê e em cada faixa etária do bebê. Porque, por exemplo, às vezes, com 2 meses, ele precisa de 2 horas de soneca pra ficar bem. Mas às vezes, com 7 meses, uma soneca de 40 minutos atende aquela criança, aquele bebê, né? Então, esse respeito aí é muito importante, tá? Então, sobre a soneca curta, essa mãe contou que o bebê dela, de 5 meses, faz soneca curta e acorda irritado. Ou seja, pra ele, meia hora não é suficiente, né? Então, é bom tentar prolongar essa soneca. Então, por exemplo, se o seu bebê dorme no peito, tá ali mais ou menos na hora dele acordar, você já sabe que com 30 minutos ele vai acordar. Um pouquinho antes disso, 2 minutinhos antes disso, põe ele no peito de novo. Entende? Por quê? Porque ele vai ali, na hora que ele estiver começando a acordar, ele vai dar aquela mamada de novo e vai voltar a dormir de novo, né? Se é um bebê que dorme com chupeta, por exemplo, você vai lá, a chupeta caiu, por exemplo, ali próximo daquele horário você vai lá e dá a chupeta de novo. Então, assim, a gente vai tentar prolongar essa soneca, fazer com que esse bebê durma mais para que ele tenha um sono restaurador, né? Mas lembrando que tem crianças que dormem 40 minutos e estão de boa, então não precisa prolongar, tá? Então é isso, gente. E assim, uma outra coisa, sempre lembrar de criar um ambiente favorável pra soneca, né? Porque às vezes você tá colocando o bebê pra dormir no sofá, por exemplo, né? Com todo mundo conversando, televisão. E aí não tem como, né? Muitas vezes a criança não consegue fazer um sono bom de soneca por causa disso, né? Então, assim, um ambiente, né? Eu gosto muito do quarto, com cortina fechada, né? Aquele silêncio, ou um ruído branco tocando, um barulhinho de chuva tocando, sabe? Porque isso tudo convida para uma soneca mais restauradora, uma soneca mais longa, né? Então é isso, vamos ajudar os bebês para que eles não fiquem irritados. Vamos lá. Gabi, bebê de 2 meses não dorme durante o dia. Gabi, te sugiro demais fazer nosso curso, minha querida. Assim, é essencial as sonecas. A gente fala que soneca é, se possível, sabe, assim, ideal, no mundo ideal. Pensa aí no mundo ideal. A soneca, assim, no mundo ideal, é até 5 anos de idade, né?
Antes disso, geralmente as crianças, a maioria, para de fazer soneca antes disso. Mas não é por falta de necessidade, a necessidade continua lá, mas é porque elas não conseguem se acalmar, sabe? O mundo é tão maravilhoso, as brincadeiras são tão maravilhosas, é tudo tão perfeito que elas não, tipo assim, sabe? Não quero dormir não, eu quero brincar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, quando o filme tá muito bom, sabe? Antigamente eu perdia noite de sono, né, pra ver um filme. Hoje eu não tenho mais negociação, porque eu sei a importância do sono. Eu sei que 1 hora a menos de sono que eu dormi, eu sei o mal que pode me fazer, né? Mas a criança, ela não tem cognitivo pra isso, né? Então a criança de 2 anos é uma fase, assim, onde eles estão com aquele mundo, assim, né? Descobrindo muitas coisas. E parar pra dormir é tipo assim, nossa, cara, eu não vou perder toda a diversão. Né? A mesma coisa do filme. Nossa, eu quero ver o filme, eu quero ver o filme, eu quero ver o filme. Então, assim, é a mesma coisa pra criança. Então, o nosso desafio nessa idade, né, a partir de 2 anos aí, é ajudar a criança a criar um ambiente para ela se acalmar, criar uma estrutura com ela para ela se acalmar, para que ela consiga fazer soneca aí até os 5 anos, ou o mais próximo disso possível, né? Então, a soneca é muito importante. Para um bebê de 2 meses, então, a gente não tem nem o que falar, tá? Ó, o Jason tá falando aqui que o bebê dele a criança dele de 3 anos realmente não quer mais fazer a soneca. O que fazer, né? Ó, primeira coisa, gente, vocês têm que observar é o horário dessa soneca, né? Porque, assim, a criança nessa idade, de 3 anos, vamos começar falando aí vamos falar de 2 a 5 anos, assim, rapidamente. Vamos colocar aí que essa criança, de 2 anos, precisa ficar aí mais ou menos 4 horas acordada. Do início, do despertar da manhã, então se ela acorda às 7 horas da manhã, ela precisa ficar cerca de 4 horas acordada até ela fazer a soneca. Tem gente que deixa a criança muito mais tempo acordada, né? A criança fica exausta e não consegue se acalmar. Então, um bebê de 2 anos vai ficar cerca de 4 horas acordado. E uma criança de 5 anos vai precisar aí de 5 horas acordada. É mais ou menos essa média, tá, gente? Mais ou menos. É claro que pode ser um pouco diferente. E aí essa criança vai fazer a soneca. E aí, o que a gente precisa entender? Que a gente não pode obrigar... Enquanto a gente achar que a gente pode obrigar a criança a fazer alguma coisa... A gente vai acontecer o quê, gente? Falem aí pra mim, a gente vai se frustrar. Não adianta você querer obrigar seu filho a comer, porque ele não vai comer o que você quer. Não adianta você querer que ele faça o xixi ou o cocô no seu tempo, na idade que você determinou pro desfraude. Não adianta, gente. A criança, a gente tem que entrar em conjunto com ela, né? Então o sono é a mesma coisa. Por exemplo, eu já percebi aqui dias dos meus meninos muito agitados. E assim, eu vi claramente que eles não iam dormir, né? Então eu comecei a contar uma história pra eles, por exemplo, né? Eu falo pro meu filho de 3 anos, eu falo, Edu, deixa eu te contar. Dentro do seu corpinho tem soldados. Gente, esses soldados são o sistema imunológico, tá? Dentro do seu corpinho tem soldados. E são esses soldados que cuidam do seu corpinho quando você faz um dodói, por exemplo. Lembra aquele dia que você cortou o dedinho e depois a pele nasceu de novo? Foram seus soldados que fizeram isso. Eles lutam o seu corpinho o tempo todo. Aí ele pergunta, eles têm escudo, mamãe? Espada? Bota? Né? E a gente vai brincando ali com isso. Então, um pouco antes da gente dormir, né? Eu já bocejo, né? Eu já começo a bocejar. Por quê? Porque os neurônios espelhos dele vão espelhar o meu bocejo. O sistema, o cérebro dele vai entender que tá começando a chegar a hora de dormir por causa do meu bocejo, né? Então ali eu bocejo. Ali, eu começo a falar pra ele, filho, tá chegando a hora dos seus soldadinhos dormirem. Tá na hora deles começarem a guardar a bota, né? Deles guardarem a espada, deles começarem a se acalmar. Porque não adianta falar pros soldadinhos que é hora de dormir. Não, os soldadinhos entendem quando você se acalma, quando você começa a respirar. E aí a gente respira, quando você começa a bocejar. Né? Se você estiver correndo agitado, os soldadinhos não entendem que é hora de dormir. E eles precisam dormir. Né? Então eu vou contando toda essa história pra ele e ele hoje ele quer dormir, entende? O Edu é uma criança de 3 anos que quer dormir. Ele fala, meus soldadinhos precisam descansar, né, mamãe? Eles acordam restaurados, né? Eles acordam felizes depois da soneca. Eu falo, Então a gente precisa criar uma situação
para que a criança ela queira dormir, para que ela queira comer saudável, entendeu? A criança ela não vai comer abobrinha se você enfiar água lá abaixo, só vai gerar trauma nela se você fizer isso. Do mesmo jeito que você pegar o seu filho, fechar ele dentro do quarto e falar vai dormir, né? A criança talvez sob birra realmente da soneca, né? Então tem um problema com isso, com sono. Mas assim, então a gente tem que atrair a criança, fazer com que ela queira comer saudável, fazer com que ela queira dormir, fazer com que ela queira fazer aí o xixi e o cocô no vaso. Tá bom? Que mais, gente? Deixa eu ver aqui. Olha, tem um quadro aqui de perguntas, né? Tô vendo aqui. Ah, agora que eu tô entendendo. Se eu clicar aqui, aparece a pergunta da pessoa. A Isa, foi a Isa que mandou várias vezes, né, Isa? Tem um quadro aqui de perguntas, ó. Vou clicar na pergunta dela. Ah, legal. Isa, 1 ano e 4 meses. Pelo que eu tô entendendo, esse bebê dorme das 6 da tarde às 8 da manhã. Uau! Então esse bebê tá dormindo aí 14 horas de sono noturno, é isso? Bastante, hein? E ainda dorme, e tá perguntando, mais 1 ou 2 sonecas de 2 horas é muito tempo? É normal? Ó, é o que eu falei, Isa. O mais comum são 12 horas, né? Mas não tem problema se sua criança precisa ir de 14 eu já acho bastante. Eu acho bastante. Mas se a criança tá bem, é o que ela gosta, tá tudo beleza. A gente tem que respeitar, né? É a necessidade da criança. Eu diria aí que nesse caso a gente colocaria mais uma soneca de 2 horas, de cerca de 2 horas, tá? Então, porque aí essa criança estaria dormindo 16 horas por dia, é bastante já. Nessa idade a gente já precisa aí de um pouco menos de sono. Mas é respeitar aí a criança, tá? Tá, Isa? Então é isso que eu sugiro. Essas 14 horas aí de sono noturno e mais uma sonequinha de 2 horas, tá? E aí essa sonequinha, tomara que ela permaneça até os 5 anos. Vamos fazer de tudo para ela permanecer até os 5 anos, viu? Vamos ver então alguma nova pergunta aqui. Jamir, meu querido, obrigada. Jamir, acabei de ver, meu querido, que você vai ser candidato a vereador em Valadares, na minha terra natal. Parabéns, fiquei muito feliz com a notícia, viu? Adorei. Vamos ver mais perguntas aqui. Ó, o Jamir tá falando aqui, ó. O Jamir, gente, é um amigo meu dos meus cursos de inteligência emocional. A gente já fez alguns cursos juntos, né? Mindfulness. Ele tá falando aqui que a filha dele dorme das 7 da noite às 5 da manhã. Mama e volta a dormir até 6h30. Então, beleza, né? O que você poderia fazer aí, Jamir? O Jamir já fez nosso curso, né, Jamir? Eu lembro. O que você poderia fazer aí porque essa criança, porque a sua filha, a Bel, ela pode estar acordando às 5, já que ela dorme até 6h30 de volta, ela pode estar acordando às 5 para mamar por fome, né? Nesse caso, se vocês quiserem, uma alternativa é introduzir a mamada dos sonhos, né? Então ela dorme aí 7 horas da noite, se vocês estiverem acordados, né? Porque, gente, quando eu amamentava, eu dormia 7 horas da noite. É impressionante. Os meus meninos dormiam 6h30. Eu vinha pra cozinha, comia alguma coisa e dormia 7 horas da noite até de manhã. Porque a amamentação, eu percebi isso em mim. Durante a amamentação, eu precisava dormir muito mais. Então, muitas vezes, as mães dormem junto com a criança, né? Junto com o bebê. Não dá nem tempo de fazer mamada dos sonhos. Mas, por exemplo, se sua esposa... Porque eu acho que a Bel ainda mama, né? Por exemplo... o que sua esposa pode fazer, se ela estiver acordada ainda por volta de 9 da noite, 2 horas depois, ela dá uma mamada dos sonhos. Porque pode ser que a Bel comece a ir acordar mais tarde, se for realmente fome, né?